Fala, meu povo, tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora, meus amigos. Vamos conversar sobre o Esporte Clube do Recife. Como eu trouxe aqui essa semana, meus amigos, para vocês, quem acompanha está por dentro de tudo. Antônio Oliveira pode fechar com o Sport a qualquer momento. Exatamente. Eu trouxe aqui, quem não viu o vídeo ainda, dá uma olhada no vídeo, todos os detalhes sobre Antônio Oliveira. Mas antes de ir lá, assiste o vídeo aqui para você ficar por dentro de tudo. Em relação também aos valores que o Sport pode estar fechando e irá pagar para o novo treinador, o possível novo treinador, Antônio Oliveira, beleza? Mas antes, meus amigos, já se inscreve aí no canal para ficar por dentro de tudo. Notícias quentíssimas sobre o Esporte Clube do Recife. Mas bora pro vídeo. Vamos lá, meus amigos, vamos conversar aí sobre esse possível treinador Antônio Oliveira. Está muito próximo, a qualquer momento ele pode ser anunciado pelo Sport, meus amigos. Eu já tinha falado sobre ele aqui, estava entre ele e Eduardo Batista, um treinador português, exatamente. Mais um treinador português pode estar pitando no Sport e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Mas antes, vamos para a matéria que saiu hoje do GE informando sobre essa negociação entre Sport e Antônio Oliveira. Bora lá. Vamos lá, meus amigos. Como vocês estão vendo aí, é uma matéria do GE, tá certo? O Sport tem negociações abertas com o técnico português Antônio Oliveira, ex-Cuiabá e Corinthians. Treinador foi entrevistado pela direção rubro-negra e tem tratativas para comandar o Leão. Como eu tinha falado para vocês, essa tratativa aí que o GE trouxe, que foi no último domingo, o Sport fez uma entrevista, tá certo? Com o Antônio Oliveira. E Antônio Oliveira era a primeira opção do Sport. Se desse errado com ele, que até a tratativa foi boa, o Sport fez outras entrevistas também, o Sport correria atrás de Eduardo Batista. Só que teve um porém aí. Teve a entrevista com Antônio Oliveira e estava marcada uma com Eduardo Batista, que não pôde comparecer, porque Eduardo Batista, meus amigos, fechou com o Criciúma. Eduardo Batista indo para o Criciúma, que seria até uma das minhas opções, tá? E a gente vai conversar mais um pouco. Mas no caso, meus amigos, no meio dessa entrevista que teve com o Antônio Oliveira, que foi no domingo, na segunda-feira, meus amigos, foi muito treinador que foi oferecido ao esporte. Foi oferecido Fernando Diniz, Carille, Moza. Foi muita gente oferecida ao esporte e o esporte escutou, né? Vamos lá, os empresários estão mandando aqui. Vamos ver se a gente escuta algo diferente. Mas o queridinho aí, que o próprio presidente do esporte, Yuri Romão, disse que queria um treinador com o perfil de Pepa. De fato, a gente tem um elenco, né? A gente tem um estilo de jogo já montado. Não faz nenhum nexo a gente trazer um treinador que não tenha, né, um perfil semelhante ao elenco que nós temos. É a realidade para a gente, eu não concordo, mas ele disse isso. Seria então Antônio Oliveira. Por quê, Jackson? Um treinador português, um treinador que já treinou o clube brasileiro da Série A, que foi o Cuiabá, com baixo investimento, bem parecido com o esporte. Ele também, o próprio Cuiabá, ele levou o Cuiabá para a Sul-Americana. Como ele é português, teria uma afinidade com o Sérgio Oliveira, Paciência, João Silva, que o Sport também estava com receio de perder esses atletas, principalmente Sérgio Oliveira, que foi uma indicação de Pepa e principalmente Paciência, que foi a indicação direta mesmo de Pepa, que Pepa falou que tinha o sonho de treinar o jogador há 5 anos. Então o Sport ficou nesse meio termo aí de trazer um treinador que fosse com essas características, querendo só algo a mais desse treinador, uma palavra a mais. Isso são palavras de Yuri Romão, tá certo? Mas, meus amigos, foram oferecidos esses treinadores e a torcida não gostou. Eu sei que você não gostou, que provavelmente vai ser Antônio Oliveira, porque a torcida do esporte estava querendo o Luxemburgo. Como eu já conversei com várias pessoas e vou externar aqui para vocês, a diretoria do esporte, o presidente do esporte, também tem Guilherme Falcão, que é o diretor de futebol. Eles têm medo de Luxemburgo. A realidade é essa. Luxemburgo, ele não tem
a característica que essa direção quer, que é um treinador mais tranquilo, um treinador mais conversador. O elenco, como a gente sabe, foi montado em cima disso. O elenco é aquele elenco que é consultado se o treinador vai sair, o que é que está achando do treinador. É uma forma diferente, não vou dizer que é certo ou errada, eu não faria isso, mas que a diretoria do esporte gosta de tratar os atletas, sempre escutando a opinião dos jogadores para poder se vai decidir ou não. Então, o Luxemburgo é um cara mais ativo, é um treinador bem mais pulso firme. E isso assusta a diretoria e os jogadores também não aprovaram o nome de Luxemburgo. Surgiu nesse meio tempo também um tal de Tuca Ferretti. Puta merda, gostoso! Penetração, caralho! Eu já tinha visto memes dele. É o treinador que passou 10 anos treinando o time do México, pegou o time na lama e tal, mas assim, é um treinador que ele é um Luxemburgo 2.0, brasileiro, e também treinou por 10 anos o time mexicano, que levou para a Libertadores, foi campeão de um bocado de coisa, enfim. Mas não iria aceitar. A diretoria do esporte não é o perfil que a diretoria do esporte iria aceitar. Conversou com ele também e não deu certo. E o andamento, meus amigos, direcionou simplesmente para Antônio Oliveira, que ele já queria esse treinador. O ponto, Antônio Oliveira, ele tinha um salário, tá? Que a gente vai falar de salários agora. Ele tinha um salário no Cuiabá de 500 mil reais. Abaixo do de Pepa, porque Pepa recebia 600 mil. Não era Pepa sozinho. Recebia ele e a equipe dele, tá certo? A gente fala números redondos para dizer, fulano recebia 50. Eu não sei como Pepa distribuía os valores. E também a mesma coisa de Antônio Oliveira no Cuiabá, que era 500 mil para sua equipe toda. E quando ele saiu do Cuiabá, como eu disse a vocês, levou o Cuiabá para a Sul-Americana, fez um trabalho muito bom no Cuiabá, ele foi contratado pelo Corinthians. No Corinthians, ele passou 5 meses, apenas 5 meses, e saiu do Corinthians com um aproveitamento de 55%. Para mim é um aproveitamento bom, mas como a gente sabe, meus amigos, Corinthians, é um time endividado, cheio de problemas. Se você acha que o Sport tem problema, porque você não conhece o Corinthians, deve mais de 2 bilhões de reais. Então, meus amigos, é muito complicado, é um ambiente muito político. Então, ele, mesmo com esse aproveitamento, ele foi demitido. E no Corinthians, isso é divulgado, tá? Ele recebia 900 mil reais. Saiu de 500 mil do Cuiabá e foi para 900 mil, ele e a comissão dele. E aí, onde é que ficou o entrave do esporte? O esporte teve essa primeira conversa com ele no domingo, gostou de Antônio Oliveira, mas o ponto principal era a questão salarial. A questão salarial era esse ponto principal, porque ele estava querendo receber em torno disso. Porém, hoje, voltou as conversas com ele, o empresário do treinador conversou com o esporte e disse que poderia sim fazer um jeitinho brasileiro, nem 8, nem 80. E o acordo entre Antônio Oliveira e o esporte, o salário dele vai girar em torno de 700 mil reais. E o treinador, meus amigos, pode sim a qualquer momento pintar no esporte. Lembrando, o prazo que a diretoria do esporte deu foi até hoje, até terça-feira, para poder mostrar um treinador para a torcida. Mas até então não foi contratado. Acredito eu que na quarta, quinta-feira, ele pode ser anunciado. Mas, para mim, a informação que chega para mim é que não tem outro treinador mais no radar do esporte. O treinador é Antônio Oliveira. A gente só vai ver aí quando é que ele vai ser anunciado, beleza? E só para salientar, meus amigos, a minha opinião mesmo de treinador não seria Antônio Oliveira, tá? Eu passei a informação aqui para vocês, não trouxe outro treinador como uma possibilidade, porque era a informação que chegou para mim. Não tinha outra possibilidade de ser Antônio Oliveira. Tinha, sim, Eduardo Batista, mas não chegou a nem conversar. Mas, meus amigos, para mim não é o perfil que o esporte precisa hoje, tá? Para a gente pensar numa Sul-Americana, o esporte ficar tranquilo na Série A, é Luxemburgo. Segunda opção que eu traria seria Eduardo Batista, mas foi para o Criciúma. Eu acredito que ele acha, o próprio Eduardo Batista, acho que não está nem com potencial de treinar um time da Série A, se ele aceitou ir para o Criciúma. Então, meus amigos, não tem Luxemburgo e não tem Eduardo Batista. Tudo indica que o esporte fecha aí com Antônio Oliveira, beleza? Mas deixa aí nos comentários, meus amigos, se tu gostou, se tu não gostou, tu preferia qual treinador à frente do Esporte Clube do Recife. Tamo junto e até a próxima.